Eu vim falar para vocês sobre um dos instrumentos da política. Primeiramente, eu gostaria de saber se só tem os estudantes daqui da universidade mesmo, né? Quais são os semestres, mais ou menos, só para eu ter um parâmetro? Quarto. Sétimo semestre. Sétimo. Terceiro. Primeiro. Quinto. Também diversificado, bacana. No curso de vocês têm alguma disciplina de gestão de recursos hídricos? Sim. Qual semestre é? No quinto? Então, algumas pessoas já passaram por essa disciplina. Vão me ajudar, então, nisso, tá? Eu lembro que algumas pessoas levantaram a mão, então saibam que eu posso falar vocês. Então, gente, a gente vai começar falando especificamente a outorga é um instrumento da política nacional e estadual. Entretanto, a gente vai passear por todos os instrumentos, porque eles são independentes entre si, tá bom? Vocês me ouvem bem aí atrás, tá tudo certo? Tá visível também, tá bacana? Pode passar, por favor. Então, aqui a gente tem as duas leis, a nacional e a estadual. A lei nacional é mais conhecida como Lei das Águas, e a estadual, que é a nossa 6.381 de 2001, relativamente recente, ela fez 20 anos de regulamentar. Então, nós vamos falar hoje especificamente da nossa lei estadual, tá bom? Pode passar. Aqui são os instrumentos de gestão. Nós temos na lei estadual 7 instrumentos, tá bom? Os que estão marcados são os instrumentos que estão regulamentados e instruídos dentro do nosso estado, tá bom? Então, os que não estão marcados, consecutivamente, é os que não estão regulamentados. Alguém sabe me falar que já passou pela disciplina o que seria o enquadramento? Você é do sétimo, não é? Vocês falaram que é do sétimo? Não? Quem é do sétimo? Não precisa ter vergonha agora, gente. Vamos lá. Você sabe o que é o enquadramento? Não? Alguém sabe me falar exatamente algum desses instrumentos aqui? Vamos lá, gente. Por isso que eu perguntei lá no semestre de vocês. Tem que ser participativo. Vamos lá. A Pamela não pode porque ela é minha estagiária, então ela convive comigo todo dia. E aí? Quem está no quinto? Vocês aqui. Vocês estão fazendo agora, né? O professor já falou? Ainda não? Tá bom. Estou chateada com quem falou que é do sétimo e não quer responder. Vocês do centro acadêmico são de que semestre? E aí? O instrumento de enquadramento, ele seria o que na política? E a outorga? E aí, o que é a outorga? Por favor. Nada mais é do que deixar dentro dos padrões, né? De uso, como essa pessoa usa nos quesitos hídricos, né? Perfeito. E como é que a gente consegue fazer a identificação desses padrões? Levantando uma pesquisa, para dar entrada na outorga, no caso, né? Levantando uma pesquisa, para saber como é que está, nesse caso do recurso hídrico, como é que está, como é que ele vai ficar, para qual finalidade ele vai ser usado. Perfeito, é isso. Tu respondeu com enquadramento também. Então, tu sabia. Então, gente, o enquadramento é isso, é saber a qualidade do recurso hídrico para a gente poder regularizar a outorga. Então, todos os instrumentos, como eu falei para vocês, eles são independentes entre si. Eu vou mostrar uma figura, pode passar, ali da relação. Eu vou falar primeiramente do plano, que o plano é um dos instrumentos que já está regulamentado no Estado. Então, como ele conversa entre os outros instrumentos? Ele está ali no centro. Então, para a outorga,
ele vai definir prioridades para o sistema estadual, uma base de dados. Para enquadramento e capacitação, propostas. Para a compensação dos municípios e a cobrança, diretrizes e critérios. Então, todos os instrumentos conversam entre si. Nosso plano estadual, ele foi a partir de dados secundários, ou seja, o primeiro instrumento a ser instruído aqui e regulamentado no Estado foi a outorga. Então, todas as informações que nós temos no nosso plano estadual, eles partiram de dados da outorga. Dados de qualidade, dados de vazão, usuários, finalidades de uso. Então, são fontes secundárias. Então, não é só o dar, ele recebeu também as informações. Então, coloquem isso na cabeça de vocês, de que os instrumentos, eles não trabalham de forma individualizada. Eles são regulamentados de forma individualizada, mas eles têm interdependência entre eles. Em algum momento, vocês vão ver na apresentação que eles conversam entre si, tá bom? Então, o plano, ele tem o objetivo de orientar o gerenciamento e ordenamento desses recursos hídricos, definir as ações oficiais do Estado. Então, lá no plano, a gente tem 138 ações a ser realizadas para a gestão dos recursos hídricos no Estado, que foi a partir de consultas públicas. O plano está disponível no nosso sistema estadual, então aconselho muito vocês a darem uma olhada, porque ele tem um diagnóstico de todo o Estado em horizontes de curto, médio e longo prazo. Então, deem uma olhada, que é um documento muito interessante, e ele foi publicado ano retrasado, 2021. Pode passar? Aqui é onde ele está, pode ser acessado pelo QR Code ali no cantinho. Se vocês apontarem, eu não sei se nessa distância vocês conseguem fazer a leitura, mas ele dá certinho onde está o site do arquivo, tá bom? Então, esse daqui é o nosso documento executivo, está todo disponível no portal, e depois vocês dão uma olhada, que são arquivos bem grandes. Pode passar? Então, vamos lá. A outorga. O que é outorga? Primeiramente, a gente fala de dominialidade. Nós temos os domínios federais e domínios estaduais. E por que determinada dominialidade? Porque ali a gente determina qual é o órgão gestor que vai gerir, planejar e ordenar esses usos, né? Essas interferências no recurso hídrico. Então, a nível federal, de onde a gente determina isso? Pela nossa Constituição Federal, que diz: lagos, rios e quaisquer correntes de água que banham mais de um estado são de domínio federal. Estadual seria águas superficiais ou subterrâneas que têm nascente e foz no mesmo estado. Tá bom? Então, alguém sabe me dizer aqui um rio aqui no nosso estado que ele tem dupla dominialidade? Que ele é uma parte estadual e outra parte federal? Guamá. Isso aí. O Guamá, ele tem uma parte estadual e a outra parte ele é federal, porque ele passa por 2 estados. Então, ele é um exemplo. E ele, se vocês forem encontrar, não sei se vocês já pesquisaram lá na internet, colocar lá no banco de pesquisa do Google, dominialidade ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Vai aparecer um mapa interativo onde você coloca lá o nome do rio, Rio Maguari, Rio Maguariaçu, Rio Ariri, e você vai saber exatamente qual é a dominalidade dele. Então é um mapa muito bacana, que vocês podem fazer pesquisas depois, e ele é muito simples de se achar. Só colocar a dominalidade no Google que vocês... é o primeiro linkzinho, tá bom? Pode passar. Aqui é o conceito, qual é o seu nome? Que o Gabriel falou para vocês de forma bem mais simplificada, mas aqui é o que a gente tem na nossa lei, que é o torna um ato administrativo pelo qual o poder público autoriza o usuário a utilizar esses recursos hídricos sob condições pré-estabelecidas e realizar interferências hidráulicas nos corpos hídricos. Eu pontuei aqui 3 pontos que são 3 verbos muito importantes. Que o primeiro é assegurar, o segundo é evitar e o terceiro é ratear. O assegurar, a gente trabalha quando fala das condições quanti-qualitativas.
qualitativas. Então, a gente precisa garantir qualidade e quantidade desse recurso hídrico. Vamos dar um outro exemplo. Todos vocês aqui bebem água de qualquer lugar? Por quê? Por causa da qualidade, certo? Beleza. Alguém aqui tem coragem de beber água ali do Rio Maguari? Não. Mas ele tem um volume absurdo de água. Mas aí a qualidade dele talvez não seja própria para consumo. Então, a outorga é isso. A gente precisa ter esse mapeamento de todos os usuários de água para que a gente consiga fazer esse controle quanti-qualitativo. Então, saber o que está chegando no rio. Vocês sabem que aqui no nosso estado o índice de saneamento básico é muito baixo mesmo. Então, todos os nossos, quase todos, né? Não posso falar tudo, mas quase que a maioria dos esgotos, eles chegam nos nossos rios. Então, há alguns canais que a gente visualiza na nossa região metropolitana, são rios retificados, que num passado muito distante, ele era um igarapé, que hoje ele foi totalmente modificado e ele faz parte agora da nossa macrodrenagem. Mas ele é um rio urbano. E ele chega apenas, não é só chuva, ele chega esgoto também. Porque senão não federia tanto quanto ele fede. A mesma coisa da doca de Souza Franco. A mesma coisa. Tem momentos em que ali está cheirando. Alguém já sentiu o cheiro de granada e sabonete lá quando passa? Já. Sabe por quê? Porque a fábrica tem a anuência da secretaria para lançar o seu efluente ali. Então, aquilo dali vai para onde? Vai para o Rio Guamá, para a Bahia. Então, a outorga é isso, gente. A gente precisa conhecer os usos para a gente conseguir verificar quantidade e qualidade. O segundo, evitar conflitos. Então, vamos imaginar que eu e o Gabriel, a gente quer fazer a captação de água no mesmo ponto. Só que ele quer 20 metros cúbicos dia e eu quero 20. Só que só tem disponível 10. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai precisar fazer o quê? Ratear. Então, a gente vai verificar qual é o uso prioritário entre mim e ele que vai assegurar maior volume de água. Se ele quiser água para a indústria e eu quero para dessedentação animal, eu, pela lei nacional e estadual, eu tenho prioridade. Porque em caso de escassez hídrica, lê-se quantidade e qualidade, consumo humano e dessedentação animal são prioritários. Então, nesse caso aqui, a gente vai evitar o conflito e vai ratear a água disponível. Até aqui tudo bem? Está tranquilo? Todos estão entendendo? Então, vamos passar. E aí, gente, depois que a gente define dominialidade aqui no Estado, vocês precisam conhecer a Secretaria. Alguns de vocês aqui estagiam lá, conheço. E outros, acredito que vão conhecer agora. Então, vou apresentar para vocês como é que funciona a divisão lá dentro até chegar na gerência em que eu atuo. Nós temos a Secretaria Estadual e 3 secretarias adjuntas. Nós fazemos parte sempre da que está em azulzinho, tá? Secretaria Adjunta de Gestão de Recursos Hídricos e Clima e Mudanças Climáticas hoje. Esqueci de colocar mudanças climáticas, pode passar. Ali, Secretaria Adjunta, tem 2 núcleos e 2 diretorias. A nossa diretoria é a Diretoria de Recursos Hídricos. Pode passar? Dentro da Diretoria de Recursos Hídricos, nós temos 2 coordenadorias, a de planejamento e a de regulação, e 4 gerências. Gerência de outorga, gerência de cadastro e controle, gerência do sistema de informação, gerência de planos e enquadramento. Os nomes das gerências, lembram vocês de alguma coisa? Oi? Perfeito, os instrumentos de gestão da política. Então, cada gerência trabalha com um instrumento da política. Então, nós atuamos
A gerência de outorga atua com outorga. A gerência de planos de enquadramento com o plano estadual de enquadramento. E assim por diante, tá bom? Pode passar. Aqui são as modalidades. As modalidades, elas são os tipos de atos autorizativos em que nós emitimos para regularizar o uso do recurso hídrico. Nós temos a autorização para perfuração de poço, que é para autorizar a realizar uma obra hidráulica, então a perfurar um poço para posterior consumo de água. Outorga preventiva, que ela é a modalidade que reserva a vazão. Vamos imaginar um condomínio. Esse condomínio, ele fala no projeto que ele vai ter uma estação de tratamento de esgoto e que esse esgoto ele vai ser lançado ali no Rio do Cunduba. Mas não está construído, é tudo projeto, ele entra com a licença prévia, tudo tranquilo. Ele vai ter que entrar com uma solicitação, um requerimento nas SEMAS, verificando se tem vazão para diluir esse efluente. Então, ele entra com uma solicitação de outorga preventiva para reservar vazão para diluir esse efluente. Então, é um exemplo só para delimitar. É a mesma coisa para captação. Eu vou fazer captação em um rio, eu tenho todo o meu planejamento, eu sei quando eu vou fazer captar, e eu solicito para reservar 20 metros cúbicos. Então, vai ser emitido no prazo de 2 anos essa sua reserva. Se você não solicitar outorga de direito ou dispensa de outorga, você perde a sua reserva e aí essa água vai para outra pessoa. Tá bom? Não tem ninguém dormindo aí não, né? Vou fazer perguntas. Ao invés de vocês fazerem perguntas para mim, eu vou fazer para vocês. Fiquem atentos. Você que está pegando no seu rosto. Eu estou lhe vendo. Vamos lá. Aqui nós temos 2 atos autorizativos. Nós temos 2 atos autorizativos, que são 2 títulos que autorizam o uso da água. Então, tem a dispensa de outorga, que são para usos insignificantes. Anotem muito bem isso na cabeça de vocês. Dispensa de outorga para usos insignificantes. A outorga de direito é para usos não insignificantes. Então, tem um potencial poluidor degradador muito maior do que o uso insignificante, com um volume de água muito maior. Tá bom? E ali embaixo, nesse quadradinho, eu coloquei a lei, a resolução e a resolução COIMA, que é a que define o enquadramento das atividades possíveis de licenciamento. E lá o outorga o item 24, no anexo 1. Então, eu vou encaminhar essa apresentação para o pessoal do centro acadêmico e vou pedir que eles passem para vocês, tá bom? Não se preocupe. E aí, mas quem quiser ir anotando pode ficar à vontade. E aí aqui está todas as legislações em que faz menção a isso que eu estou falando. Pode passar? As resoluções. Nós temos várias resoluções do nosso Conselho Estadual, mas as resoluções em que falam especificamente dos instrumentos de outorga são essas: a 3, a 9, a 9 alterada e a 10. A 3 fala sobre usos que dependem de outorga, definição de prazo, o que é passível de fiscalização ou não. Então é importante que vocês leiam e eu recomendo muito, 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 muito. É um exercício que eu faço muito com os meninos que estagiam lá no nosso setor, é que eles estudem muito a legislação, porque isso é fundamental. A moça que perguntou uma dica: estudem a legislação. Entrem lá no site da SEMAS, no portal legislativo e vão estudando porque isso ajuda muito nos trabalhos posteriores, até mesmo na graduação. Então, gente, se eu pudesse assim dar um conselho para mim no passado, eu falaria isso. Então, estudem. Então, por isso que eu fiz questão de pontuar todos os números de resolução aqui para depois vocês pesquisarem e estudarem, tá bom? Isso vai ajudar muito, muito na disciplina de gestão de recursos hídricos. Eu logo resumo, tá? Vai ajudar muito. Pode passar. Aqui eu vou fazer um recorte rápido da resolução 9, que fala justamente dos limites de vazão de água. Todo mundo entende o conceito de vazão, certo? Maravilha. Vazão para usos insignificantes.
superficial, eu tenho um limite de até 86 metros cúbicos dia. Para lançamento, a gente não tem um limite. Por mais que na legislação esteja regulamentada, a gente ainda não tem procedimentos de avaliação. Então, para subterrânea, a gente tem 3 categorias: unifamiliar, multifamiliar, 40 metros cúbicos e demais usos. Demais usos é lava-jato, padaria, toda e qualquer edificação que vai utilizar água subterrânea, mas nesse volume de 5 metros cúbicos dia. Pode passar. A resolução 10, a gente fala sobre, especificamente, da disponibilidade hídrica. Então, a gente vai falar sobre vazão de referência. Todo mundo entende o conceito de vazão de referência? Então, tá. A vazão de referência, gente, na hidrologia, é quando a gente determina qual a vazão a gente vai avaliar disponibilidade hídrica. Então, lá na hidrologia a gente tem a Q95, a Q710, a Q50, a Q90. Aqui no estado a gente tem a Q95. O que é a Q95? É a vazão em que está presente no recurso hídrico 95% do tempo. Então, é quando a gente faz a avaliação de uma constante. É para verificar o registro daquele rio e verificar qual é a disponibilidade hídrica na maioria do tempo. Então, a nossa vazão de referência do estado é a Q95. E na ausência de dados oficiais, nós podemos solicitar ao usuário estudos de vazão. O somatório de todas as vazões que dependem de outorga deverão ser cadastradas em classe do corpo hídrico. E como nós não temos enquadramento regulamentado, a gente utiliza a classe 2 do CONAMA, que é a resolução 357. Então lá a gente utiliza a classe 2 na ausência. Quando a gente já tiver um instrumento regulamentado e implementado, a gente vai utilizar o nosso enquadramento, tá bom? Pode passar. Aqui também a gente tem as variáveis outorgáveis para lançamento de efluentes. Então, é DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, que, a grosso modo, ela identifica a matéria orgânica. Então, se no efluente tem algum tipo de material suspenso ou diluído que foge do natural. Então, ela faz essa identificação de forma bem simples. Coliformes termotolerantes, eu acho que é mais fácil de entender o que é o coliformes termotolerantes, e eles são aqueles que são mais resistentes ao calor, né? E casos sujeitos à eutrofização, acredito que a eutrofização seja um conceito até mais simplificado. Vocês entendem, né, eutrofização, que a gente acha que estuda na biologia, mas se alguém não entender, pode falar que eu posso explicar. É quando... Alguém já foi no Parque do Tinga? Vocês já viram aquele jardim verde que tem lá no horizonte? Vocês sabem que aquilo é um lago, né? Ele está eutrofizado. A eutrofização é aquilo. Um exemplo, infelizmente, prático, mas a eutrofização é aquela situação. E nós temos fósforo e nitrogênio. Então, a qualquer momento no processo de outorga, a gente pode solicitar outras variáveis. Então, não achem que a gente só avalia isso. A gente pode pedir metais, oxigênio dissolvido, qualquer outra variável para a gente aferir a qualidade. Pode passar? E aqui vai começar as ilustrações dos percentuais que são utilizados para a gente outorgar. Então, aqui tem uma ilustração que a gente tem que outorgar 20% daqui 95%, manter 30% de vazão ecológico, a vazão que vai manter os micro-organismos no rio. Pode passar? Aqui um outro exemplo que normalmente a gente coloca porque é para exemplificar sistema de abastecimento público, que eles têm que ter também outorga. A COSAMPA, ela faz a captação nos lagos, Bolônia e Água Preta, e eles têm outorga para fazer essa captação. Então, até o sistema público deve. Pode passar? Resumindo, qualquer pessoa que usa água, se você que está me ouvindo agora tem um poço na sua casa que ele não está regular, você precisa regularizar. Porque quando foi regulamentado a outorga na resolução 3 de 2008, diz que
Todo e qualquer poço perfurado posterior a 2008 é passível de fiscalização e multa. Anterior a isso, não vai ser penalizado pela perfuração, mas aí é obrigado a se regularizar. Fiquem atentos a isso. Em casa, eu não deixo a minha mãe furar poço, porque a gente precisa pedir autorização, precisa se regularizar. E, infelizmente, hoje ainda é um procedimento muito caro, não digo nem pela taxa da secretaria, eu digo pelo serviço mesmo. Então, dou essa dica para vocês: não queiram chegar na multa, e falem isso também para as pessoas, não cheguem na multa, porque a multa já é uma coisa mais pesada. Em relação ao lançamento de efluente, a gente tem esses limites de 10% e 30%, e aqui em vermelho eu coloquei de onde a gente tira a equação que a gente utiliza para vazão de diluição. A gente tira da resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 140 de 2012. Então lá no anexo tem a equação que a gente faz da vazão de diluição. A vazão de diluição é a vazão de água do rio necessária para diluir o efluente. O efluente é o esgoto. Então, é esse quantitativo que a gente faz o cálculo. Pode passar? Regularização de vazão é o que a gente avalia em relação a barramento, barragem. Então, a gente precisa regularizar essa estrutura. Por quê? A outorga, ela autoriza toda e qualquer interferência no recurso hídrico. Ela precisa passar por uma avaliação. Então, a gente outorga 70% daqui 95%. Pode passar. Aqui é barramento com captação, então 70% vertendo, passando da estrutura para seguir a vazão ecológica, e pode ser captado 30% mais o acumulado. Pode passar? Aqui em relação à captação subterrânea, e aí tem dois informativos que, pela Lei Estadual de Recursos Hídricos, é obrigatório que você tenha hidrômetro instalado na tubulação imediata de saída do poço. Não tem que ter a torneirinha antes, não tem que ter nenhum tipo de desvio, nada. O hidrômetro é instalado imediatamente na saída, pela lei. E as condições sanitárias, que é cerca de proteção, a laje sanitária, placa de identificação, é pela VNT-NBR 12.212, que a gente faz essa obrigatoriedade. Tá bom? Pode passar. E aqui são os números em que a gente tem já otorgado no Estado. Então, a gente tem vigente 9.109, de outorgas de direito 3.142 e assim por diante em relação às modalidades. No ano de 2022, a gente outorgou 2.548. Vocês acham esses números grandes? Eu também não acho. São números bons em relação à vigência da nossa lei. Entretanto, em dimensão territorial do Estado, ainda não são suficientes, né? Então, são números muito bons, e a gente sempre mostra para justamente desmistificar alguns entendimentos e burocracias que podem existir. Pode passar. Aqui é como solicitar o requerimento de outorga. Então, aqui tem todos os documentos obrigatórios. Tem o QR Code ali também para vocês terem acesso. Então, depois com calma vocês dão uma olhada do que seria o quê. Nesse QR Code, vocês vão ter acesso a todos os documentos. Então, requerimento, formulário, licença ambiental, vocês devem ter entendimento. O CNAR, que é a cópia do Cadastro Nacional, então nesse QR Code vocês vão ter acesso. Pode passar. Aqui é um resuminho de como funciona a avaliação do processo de outorga. Então, ele entra pelo portal de atos autorizativos, passa por uma análise documental, pode gerar notificações, e o desfecho é o deferimento, indeferimento ou arquivamento do processo. Tá bom? Pode passar. Aqui é um esquema básico de tudo que eu falei agora, bem ilustrativo, considerando os limites de vazões, enfim, é algo só para lembrete. Pode passar. Como solicitar, é o portal, que eu coloquei o link do QR Code do link do portal para vocês terem acesso já direto. Pode passar. E aqui é do Sistema Estadual de Informações, que é o portal de informações sobre recursos hídricos, que é o nosso CI.
É um dos instrumentos da política que está regulamentado. Pode passar. E aqui nós temos as sessões temáticas. A primeira sessão é a de regulação, seguida por base hidrográfica estadual, planejamento, tem qualidade de água, quantidade, relatório conjuntura, relatório por gestão, e ali também vocês vão ter acesso. Pode passar. Quem aqui mexe com o que ele diz, diz? Pode levantar a mão, por favor. 2 pessoas. Mas você mexe, Maria. Se eu abrir, eu não sei nem por onde vai. Então, eu já considero um expert. Vocês já sabiam? Tu é uma exceção, né? Mas tu sabias que existia essa base com tarefas de drenagem, as autobacias, de 1 para 25 mil numa escala aqui no estado? Deixa. Porque lá, a vazão de referência que eu falei para vocês, na tabela de atributos, quando a gente clica numa linhazinha dessa aqui, é tudo rio, gente. Está tudo em azul, mas é tudo trecho de drenagem que a gente chama. São os rios, pequenos rios, igarapés. Então, se você clicar num desse, você vai ter aqui 95. Então, ele já te fornece essa informação, tá bom? E ele está disponível para download no portal que eu mostrei para vocês. Beleza? Pode passar. Relatório conjuntura. O relatório conjuntura é um documento que ele faz um diagnóstico panorama da gestão dos recursos hídricos do Estado. Ele saiu a primeira edição ano passado, ele também está disponível no portal e ele contempla, acho que 5 capítulos, se me falha agora, acho que está no segundo, mas ele foi o primeiro estado da região norte a ser elaborado e está entre os 5 primeiros do Brasil. Tá? Vamos passar por favor. Aqui são 6 capítulos, então ele tem introdução, panorama da quantidade, principais usos, estruturas, áreas críticas de quantidade e qualidade, reflexões e desafios. Então ele é excelente para trabalhos da academia, gente. Ele é muito bom mesmo. Não é porque eu participei, não de forma elaborando, mas verificando todo o trabalho, mas ele é muito bom. A Pamela, né, Pamela? É muito bom. Pode passar. E aqui são os manuais. Lembra que eu falei para vocês? Falei para vocês do KINAR. Então ali ele tem um manual de como utilizar esse portal. Então, para vocês terem acesso também, pode colocar o QR Code e também tem o manual do sistema de gerenciamento dos recursos hídricos. Tá bom? Pode passar? E finalizamos, gente. Aqui é o nosso número lá no nosso prédio, sem mais lógica, o nosso endereço, o link para agendamento e o meu e-mail. Então, fiquem à vontade. Quem já está em fase aí de TCC e quiser fazer alguma pesquisa em relação à gestão de recursos hídricos, pode entrar com a gente, porque vai ser um prazer fornecer informações, desenvolver pesquisas em relação a essa temática. Eu espero muito que tenha sido proveitoso, informativo, tentei ser o mais direta possível e qualquer dúvida podem ficar à vontade. Eu agradeço demais quem ficou até agora. Eu sei que está sendo cansativo, mas eu gostaria de agradecer muito a atenção de todos vocês. Viu? Obrigada. E obrigada pelo convite também. Alguém tem dúvida? Olá, boa tarde, Ana. Muito obrigada. A atenção é ótima. E assim, falaste muito dessa questão das autônomas. E tu tem conhecimento disso, trabalha com isso, né? Qual seria, a maior dificuldade que tu vê nessa questão das autônomas? Para a população estar justamente fazendo isso. A principal dificuldade é justamente as pessoas entenderem que elas precisam de uma autorização. E eu vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa que vive à beira de um rio. A gente teve a palestra em São Antônio falando da pesca. A agricultura precisa de outorga. Tanque rede precisa de outorga.
você fazer um lançamento e esvaziamento dos tanques de piscicultura, você precisa de outorga, se for em rio. Então, para uma pessoa que não tem acesso técnico, né, não tem acesso a todo esse calhamaço de informações que nós aqui que estamos inseridos na academia temos, entender que ele precisa de uma autorização para utilizar a água é o mais difícil. Então, os nossos números não aumentam justamente por isso, porque a maioria dos usos, se vocês forem ver lá no relatório de conjuntura, é justamente disso, e no plano também, dessedentação animal. Então, o fato do boizinho beber água no rio de forma involuntária, e for dentro de uma propriedade privada, ele precisa de outorga. Mas a gente tem que fazer uma quantificação. Na resolução 10 tem um anexo que tem uma mensuração de por cabeça, de quanto de água ele ingere. A gente precisa de uma autorização, porque em caso de escassez, se a gente não tivesse esses usuários planilhados, identificados, a gente não tem como ratear e dividir essa água. Então, a maior dificuldade é as pessoas entenderem a importância da outorga. Entender que não é uma burocracia, não é um empecilho do Estado, é um instrumento muito valoroso e muito importante que muitas pessoas não dão valor, até mesmo nós profissionais, gente. A gente não dá valor a isso. Infelizmente, na nossa região, o fato da gente ter um volume de água muito grande, a gente não valoriza isso. E é aí que a gente deveria valorizar, porque lá no Nordeste, em Minas, em São Paulo, eles são super avançados porque eles vivem a escassez. E por que a gente vai esperar chegar nesse ponto de não ter água para querer solucionar? Então, é uma coisa que a gente conversa muito lá na secretaria, é isso, que a gente já vive uma escassez de qualidade. A gente não tem saneamento básico, a gente não é todo mundo que tem acesso à água potável. Então, o fato de você perfurar o seu poço de forma clandestina não te garante que você está tendo acesso à água de qualidade. Então, é o fato disso, da pessoa ter a devida importância e entendimento, e nós, como órgão gestor, ou melhor, nós, como profissionais de meio ambiente, fazemos com que a nossa comunicação seja acessível. Então, assim, mais uma vez, gente, eu converso isso muito com o pessoal que está ali diariamente comigo. Quando vocês saírem daqui, tenham em mente de que a gente tem que abandonar a arrogância. Não é o fato de que a gente se formou 5 anos em engenharia ambiental sanitária, engenharia sanitária ambiental, que a gente sabe de tudo. E principalmente quando a gente vai falar com alguém que não teve acesso ao mesmo conhecimento que a gente, aí sim que a gente tem que ser humilde e fazer valer os 5 anos que a gente estudou. Então, exercitem isso, tentem explicar para alguém que não conhece. Eu fazia muito comigo com os meus pais. Hoje eles entendem super de recursos hídricos, porque eu fui estagiária na gerência de outorga. Eles entendem. E isso, para mim, é o maior orgulho, porque são pessoas que não estudaram 5 anos como eu. Não têm acesso a isso todo dia. Então, de forma simplificada, é uma dificuldade as pessoas entenderem a importância da política de recursos hídricos, sabe? De entender que a água ela precisa também de cuidado. E é um elemento vital para a nossa vida. Então, é isso. Resumo não, falei muito. Deixa aqui, ó. Mais alguém, gente? Não. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu posso rapidinho? Você. Eu queria te fazer uma pergunta. Posso? Não? Posso? Ah, tá. Tu podes me citar quais são os instrumentos da política? Não é para dar no papel. Olha para mim, olha nos meus olhos. Plano, perfeito. Só? Maravilha, excelente. Antes tu não sabia de nenhum quando eu perguntei, então já é assim, maravilhoso. Então, obrigada. E assim, gente, mais uma vez, obrigada. Eu sei que é um assunto muito bom para a maioria aqui que está no primeiro semestre. Bem-vindos à universidade. Fico muito feliz de ter pessoas que ainda buscam mais no ambiente. E qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente. Anotem o e-mail aqui. E é isso.
Instiguem os professores de vocês a pesquisarem sobre recursos hídricos. É importante. Tá bom? A gente vai receber agora a analista socioambiental do Instituto Internacional de Educação do Brasil, sócia da empresa paraense 3R Tecnologia Ambiental e doutora em Geografia, Edânia Acioli. Boa tarde a todas, que são a maioria, e a todos. Não tem apresentação, tá? Vai ser só aqui mesmo. Primeiramente, agradecer ao Centro Acadêmico pelo convite, né? E pela recepção, pelo acolhimento, pelas orientações de trazer a gente aqui para falar aqui nessa Semana do Meio Ambiente com alunos aqui da universidade. Então, o tema que me foi, sugerido é de consultoria ambiental frente, aos desafios atuais. Eu dividi, a minha fala aqui com vocês em 3 blocos. Vou começar me apresentando, tá? Para vocês, passando os blocos aqui da minha apresentação e deixar bem à vontade, Não vou me estender muito, até porque vocês, para ficarem à vontade, se tiver alguma questão, para a gente responder, dialogar aqui, e que vocês entendam muito mais como um diálogo, como uma troca, do que como uma palestra, tá? Organizei meu caderno e vou controlar meu tempo aqui para não abusar aí do horário também da organização. Um instante. Colocar um cronômetro. Então, hoje, eu estou trabalhando como consultora sênior no Instituto Internacional de Educação do Brasil, IEB. Se vocês procurarem, jogarem aí no Google, vocês vão encontrar o site dessa instituição. Ela tem mais de 20 anos, Instituto Internacional de Educação do Brasil. Ela tem mais de 20 anos, ela nasceu em Brasília, mas sempre atuou, desde sua formação na Amazônia. Tem uma sede aqui em Belém há 15 anos. Tá? Hoje a gente está ali próximo do aeroporto, naquela Paulo Frotas, Edifício Corporation, e lá eu trabalho como analista socioambiental desde 2016. A minha formação é geografia, minha graduação aqui na Universidade Federal do Pará, tá? No campus aqui do Guamá. Hoje, quando eu entrei nessa instituição que eu estou hoje, eu tinha acabado de defender minha tese, já tinha acabado de fazer o doutorado. E respondi um edital de chamamento para enviar meu currículo para lá, para coordenar um projeto com catadores de materiais recicláveis aqui na cidade de Belém. E foi lá em 2016, janeiro, fevereiro, por aí, 2016, que eu entrei nessa instituição e estou até hoje. Lá dentro,
estou partindo aqui de hoje, o atual, e eu vou fazer um percurso mais recente com vocês, de momentos que eu trabalhei e que encontrei profissionais da gestão ambiental, da engenharia ambiental, engenharia sanitária, no meu percurso profissional mais recente, né, para vocês terem assim, algumas referências de possibilidades, de trabalhos e de atuação. Então, lá hoje, no IEB, a gente, né, como analista, a gente faz a gestão de diversos projetos. Então, exemplo dos 2, 3 projetos atuais que eu estou, né, mais à frente. Teve esse, quando eu entrei, que era para coordenar um trabalho de fortalecimento com uma cooperativa de catadores, que é a Concaves, ali da Terra Firme, que tinha acabado de assinar um contrato com a Prefeitura de Belém. Então, tinha todo um trabalho de gestão e organização dessa cooperativa para atuar na gestão de um contrato de coleta seletiva remunerado, que foi uma primeira experiência na Amazônia toda, foi aqui em Belém, de um contrato remunerado de uma cooperativa de catadores para coleta seletiva. Então, eu fiz essa gestão, né, coordenei esse projeto, que era parceria com a Prefeitura de Belém. Logo em seguida, a gente atuou em um projeto em Barcarena, que foi em parceria com o Ministério Público Federal, que foi quando teve aquele naufrágio do navio Aidar, lá no porto de Barcarena, 2015. Não, 2015. Alguém lembra disso? Escutou alguma coisa dos bois, né, vivos, mais de 5 mil cabeças de bois. Então, teve foi acidente ambiental lá em 2015. Teve todo um processo de multas e indenizações que foram pagas e indenizações para as famílias, principalmente ali de Barcarena, um pouco de Abaetetuba, mas principalmente das ilhas. E a nossa instituição fez o Ministério Público Federal convidou a nossa instituição para fazer uma parceria em termos de cooperação técnica para ajudar no cadastro e identificação dessas famílias e gerenciar o processo de pagamento das indenizações. Então, a gente atuou durante 2 anos com essas comunidades, foram mais de 50 comunidades, 7 mil famílias, que a gente interagiu diretamente nesse processo de pagamento das indenizações por conta do naufrágio do navio, que foram impactadas. Foram recurso de multa das empresas, né? Então, atuei nesse projeto também. Hoje, a gente está também fazendo a coordenação de um projeto que envolve Barcarena e uma parte da Abaetetuba e que tem a ver com os eventos que aconteceram em fevereiro de 2018, daquelas fortes chuvas e que talvez vocês, né, vocês são jovens, mas, né, apareceu bastante na TV. Que teve aquela cor da água que mudou ali em Barcarena, que envolvendo a empresa Hidro, a Lunorte. Vocês têm essa recordação, ok? E ali teve uma série de acordos, né, realizados, tanto com o Ministério Público Federal, Estadual, e a própria acompanhamento da SEMAS, do Estado do Pará, a Prefeitura de Barcarena, e um deles foi um TAC, né, o termo de ajustamento de conduta. Se vocês digitarem TAC Hidro, vocês vão encontrar bastante material desse acompanhamento, tem um site específico só para o histórico e atualização sobre esse termo de ajustamento de conduta, e a gente está, né, enquanto IEB, trabalhando como secretaria executiva de um comitê de acompanhamento deste TAC, que foi formado para acompanhar justamente a execução do TAC, né, as cláusulas. Cada cláusula está sendo acompanhada. E esse comitê tem reuniões periódicas, está funcionando desde 2020, né, no comecinho, antes da pandemia, né, foi inaugurado esse comitê, que tem membros da sociedade civil. Nós, do IEB, a gente contribuiu no
processo de mobilização dessas comunidades de Barcarena e Abaetetuba para identificação das comunidades e escolha de lideranças para assumir um assento dentro deste comitê. Hoje esse comitê é formado pelos signatários do TAC, quem assinou, né, o documento, que são os Ministérios Públicos Estadual e Federal, as empresas Hidro e Alunorte e a SEMAS, né, do Estado do Pará. Tem mais assento da Prefeitura de Barcarena, o Sindiquímicos, que é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Químicas de Barcarena, que representa os trabalhadores da empresa, e 10 assentos para a sociedade civil. Né? Então, tem representante, por exemplo, da Ilha Trambioca. Alguém conhece Barcarena, Abaetetuba? Só você? 2, 3. Então, quem é da região, né, vai entender alguns nomes que eu estou falando aqui. Então, tem representante de liderança da Ilha Trambioca, tem da Ilha das Onças, porque, assim, apesar de estar na frente de Belém, tem uma parte da Ilha das Onças que é do território do município, administrativamente, de Barcarena, né? Ilha do Capim, ali pegando Abaetetuba, Vila de Beja, claro, Abaetetuba, né? Que envolve ali justamente uma delimitação por onde o rio Murucupi, né? Essa bacia do Murucupi teve influência e teve algum tipo de impacto que ainda está sendo analisado, né, dentro dessas cláusulas. Ainda tem estudo ambiental que irá acontecer, e diversos outros estudos, tanto para identificar os níveis, né, de possíveis impactos e se é justo ter uma indenização ou não para essas famílias mais próximas ali desses eventos que estavam próximos da bacia de RG e da bacia ali da empresa. Bom, virando essa página, né, da minha recente atuação e de projetos aqui dentro dessa instituição IEB, né, Instituto de Educação do Brasil, tem também, já no virando para um outro bloco, eu falei aqui de onde eu estou hoje, mas aí eu quero dar um passo atrás e dizer de onde que eu vim, né, para vocês. Eu sou filha de Breves, do Marajó, aqui, criada em Breves, nascida e criada em Breves, mas vindo para o bairro dos Jurunas. Então, a minha adolescência toda foi no bairro dos Jurunas. Aí, estudei no Arthur Porto, para quem conhece, Gonçalo, Camilo Salgado, então, de escolas públicas, né, de periferia. Fiz meus de uma família de 7 filhos, né, que a minha mãe e meu pai tiveram, que não têm escolaridade, não tiveram oportunidade de estudo, né? Meu pai estudou até a 5ª série, a minha mãe até a 8ª. Antigamente se falava assim, tá? Sei que outra geração fala de outro jeito. E eu fui a primeira da família toda, do meu pai e da minha mãe, entrar numa universidade pública. E, assim, quando eu estava fazendo, naquela época não existia Enem, tá? Era vestibular e a gente fazia prova de vestibular. Assim, para explicar, alguns mais de 20 anos atrás, quando a gente entrava na universidade, a gente tinha que fazer uma prova, né? E se a gente não passasse, cada ano ia ficar tentando, né? Tinha o dia da redação e tinha o dia das humanidades, vamos dizer assim, tinha o dia da prova das, vamos dizer, das exatas, enfim, não vou lembrar muito bem, mas aí eu tentei primeiro ano, segundo ano, passei no 3º ano, tá? Fiquei 3 anos tentando para entrar na universidade. E essa época eu consegui pagar um cursinho pré-vestibular, porque eu comecei a trabalhar numa padaria lá perto de casa, na Mandurucus. E a meu irmão ia me levar de bicicleta
E eu pegava 6 horas da manhã, né? Na verdade, abria às 5h30 a padaria e começava as primeiras fornadas de pão e fazia o caixa ali e saía às 7 horas. Era trabalho escravo mesmo, era de 5 horas da manhã até 7 horas da noite, tá? E saía para o cursinho pré-vestibular. Era o momento que eu tinha um recurso para poder pagar o cursinho e poder circular, né? Tendo aula, estudando. Quando eu acumulei, neste ano, um valor que dava para pagar mais 3 meses de cursinho, eu saí da padaria e fiquei só no cursinho, sem fazer propaganda, né? Mas eu leio porque está nas minhas memórias, foi naquele Ideal, nem sei se existe ainda enquanto cursinho, Colégio Ideal, tinha um cursinho lá, que era perto de casa também, né? Dava para ir a pé, ou de bicicleta. Aí eu fiquei 3 meses, eu saí da padaria e fiquei só para poder estudar, me dedicar de manhã, de tarde e de noite, porque o meu objetivo, tenho certeza que depois de vocês trabalharem numa padaria durante os 2 meses, vocês vão estar focados no objetivo de vocês, se for assim, para mudar de alguma forma aquele cenário da tua vida. E claro que assim, quem vem de uma família que não tem, né, a gente que não é herdeiro de ninguém, que tem que ir atrás, né, do pão de cada dia, então a gente encontra formas de passar esses obstáculos, né? Não estou aqui fazendo um discurso de se você lutar, você vai conseguir. Não é isso, eu não acredito nisso, né? Eu acredito que o Estado e as políticas públicas devem incentivar e colaborar para diminuir a desigualdade social desse país, tá? Tanto é que quando eu consegui entrar na universidade, depois do meu 3º ano de tentando, eu fui, por muita coincidência, naquele ano tinha uma espécie de um programa, um apoio que a universidade estava oferecendo para os melhores colocados no vestibular daquele ano, em cada curso. Foi o ano de 2000, eu acho. Em cada curso, os melhores colocados que tinham tido isenção da taxa do vestibular. Como eu não tinha renda, pedi isenção, então não paguei a taxa, fiz o vestibular, passei, e eu fui a primeira colocada no curso de Geografia do grupo de isenção, que não pagou a taxa. E eu ganhei uma bolsa de estudo por 2 anos. Se não fosse essa bolsa, eu dificilmente teria conseguido me manter na universidade, porque a minha família não tinha como. Quando a gente diz se manter, vocês sabem o que é isso, né? Pagar o ônibus, só esse deslocamento e a apostila, e isso e aquilo. Não é, naquela época, não tinha internet, não tinha livros em PDF, né? A gente tinha que ficar na biblioteca estudando. Quantas vezes a gente foi para o Centur pesquisar em livros, na biblioteca do Centur, físico, hein? É físico, não era o mundo virtual que nós temos hoje, a facilidade que a gente tem hoje, de ter tudo aqui na palma da mão, né? Como nós temos hoje. Enfim, então, que eu disse assim, esse bloco é de onde que eu vim, né? E trazendo algumas coisas, compartilhando com vocês que são jovens, né, que a vida também dá surpresas pra gente, né? Então eu tive boas surpresas nesse momento, e dentro da universidade eu me envolvi com um grupo de pesquisa da Embrapa, e que eu, imediatamente depois dessa bolsa de estudos de lá da UFPA, eu consegui uma bolsa de pesquisa aqui na Embrapa, de uma área que não tinha nada a ver com a geografia, que era, imagina, uma pessoa fazendo curso de geografia, e que a maior perspectiva dos alunos da geografia no UFPA, o que, assim, no Brasil em geral, o que é? Ser professor de geografia, né?
até naquela época não tinha muita inclinação para cartografia, né? Então, assim, era mais professor de geografia. E o conhecimento sobre pesquisa, mesmo de fato, era muito pouco, né? Onde que uma pessoa formada em geografia iria atuar, né? A todo mundo que eu conhecia atuava em sala de aula, mas de alguma forma não era aquilo que eu queria, que eu procurava, né? É porque eu era muito tímida, nunca que eu ia conseguir pegar o microfone e falar aqui com vocês, né? Naquela época, pensando na geografia. Então, a bolsa que eu tive aqui na Sembrapa era com o pesquisador Silvio Brienza, né, que está vivo ainda, e que ele pesquisava recomposição florestal. Então, o meu trabalho era ir para campo, no campo experimental, ficar medindo árvore, DAP, né, a altura dessas árvores, copa. Então, era esse meu trabalho como bolsista. E fiquei durante um tempo, mas que conseguiu fazer com que eu circulasse em outros espaços, conhecesse outras pessoas e bancasse ali a minha continuidade até eu me formar. Então foi dessa forma que eu consegui concluir ali os 5 anos da geografia e sair, né, formada. Então, fecho essa página, falei do atual, falei do passado, aí agora eu volto para o mais recente para falar, que é já o meu terceiro bloco, né, meu raciocínio aqui com vocês, para falar dos momentos que eu trabalhei, que eu tive experiências com a área da engenharia ambiental e sanitária. De trás para frente, eu acompanhei já pela empresa que eu criei depois, né? Eu já tenho mais de 15 anos, criei uma empresa, eu tenho o CNPJ 3R Amazônia, que às vezes é 3R Amazônia, mas não fantasia, mas não oficial é 3R Tecnologia Ambiental, que é o 3, o R, o reduzir, reutilizar, reciclar, muito envolvida também com o tema da minha tese, né, que foi sobre a cadeia produtiva do material reciclável, trabalhei com reciclagem e tudo, então eu trouxe para a empresa esse conceito. Mas que é uma empresa de consultoria, né, e muito era eu que estava ali vendendo a minha força de trabalho enquanto consultora para diversos espaços. E um desses foi um serviço que eu fiz para o Porto Codesp, que é a companhia do estado de São Paulo que gerencia o Porto de Santos. Né? Lá nesse estudo, era um estudo de impacto socioambiental, e que um dos meus colegas era um engenheiro ambiental sanitarista. Qual era a nossa... E tinha uma outra colega socióloga e tinha uma pedagoga também. Nessa equipe, qual era o trabalho, assim? O trabalho é que o Porto de Santos, acho que foi 2014, isso, se eu não me engano, ele ia fazer um trecho de expansão no porto. E para fazer qualquer obra de expansão, ele precisava desse estudo de impacto. Quem estava socialmente ali, que tinha contato com aquele espaço, tinha algumas categorias sociais ali. Tinha um pequeno curso d'água, então tinha uma categoria que é conhecido como tracaieiros, que são os barqueiros ali, as prostitutas, então a gente teve contato com elas para fazer a pesquisa com elas, os caminhoneiros que ficavam estacionados esperando para poder entrar no porto, e outros pequenos vendedores de bombom, de comida, que ficavam por ali. Então, a gente fez um trabalho social, identificando, entrevistando, perguntando quais os problemas, se eles saíssem naquele espaço, porque eles teriam que sair, qual seria o impacto na vida deles, né? Saindo dali, e qualquer obra ali, o próprio porto, o funcionamento do porto, qual era o impacto na vida deles. E a gente acabou, com o engenheiro ambiental, identificando o impacto de ruído, de poeira, visível do ambiente lá, né, que eles falavam, reclamavam desse impacto,
e de som também, muito barulho no funcionamento do porto. E o relatório foi único, né? O nosso produto, assim, para o contratante, que era o Porto de Santos, foi um relatório único falando um capítulo das questões sociais, né? Que a gente trabalhou junto, dialogou junto, toda a equipe multidisciplinar. Tinha a parte toda falando das questões dos impactos ambientais, de fato, né? E, por último, era um capítulo sobre mitigação. Como que poderia mitigar, né, o porto, poderia fazer, na obra, mitigar os impactos ali com aquela população. Então, essa foi uma experiência bem pontual de uma consultoria que eu tive contato com engenheiros ambientais e vi o trabalho deles, a lógica no raciocínio, na construção dos dados. Não, assim, eu achei uma colaboração muito participativa, né? Dialogando com outras áreas sociais e da pedagogia e da assistência social também. Tinha 2 pessoas da assistência social que estavam na equipe. Uma segunda experiência está bem recente, está terminando agora, aqui no Pará, que foi a elaboração de 8 planos de saneamento básico de 8 municípios, envolve Castanhal, Anhangapi, não sei se eu vou lembrar de todos, Castanhal, Anhangapi, Santa Maria, São Francisco, Santa Isabel do Pará, Itaituba, Brasil Novo, Rondon do Pará. Somou 8 aí. Enfim, se esqueci. E esses municípios, 4 já tinham plano de saneamento ambiental, mas estava defasado, né? Teve atualização na política do saneamento, dos resíduos, tinha mais de 10 anos e precisava fazer revisão. E lá eu trabalhei com engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista, gestor ambiental, gente da cartografia, geoprocessamento pesado também, gestor ambiental, né, que dominava essa parte de geoprocessamento. E lá, aí eu trago uma particularidade, eu senti mais dificuldade, porque os engenheiros que estavam com a gente na equipe não tinham muita experiência de campo, estavam formadas assim, menos de 1 ano, outra pessoa mais de 1 ano e meio, e não tinham tido essa experiência de pesquisa em campo e tudo. E foram para campo, né, para fazer o levantamento da situação dos 4 eixos do saneamento, água, né, todo o sistema de água, de abastecimento de água do município. Imagina você hoje chegar no município de Castanhal, que tem 200.000 habitantes, ou você chegar no município de Anhangapi, que tem 12.000 habitantes. É um bairro, é menos do que um condomínio de Belém, né? 12.000 habitantes em Anhangapi. Mas chegar numa cidade dessa e fazer um mapeamento do sistema de abastecimento de água do município envolve não só o manual técnico, mas envolve um olhar para o campo, um olhar para aquele ambiente, um olhar para aquele município, né? De entender como é que está, qual é a drenagem principal desse município, de onde está vindo essa água, quais são as relações sociais, até políticas e administrativas que envolvem. Quem faz a gestão é o município? Tem sistema alternativo de gestão de água ou é a COSAMPA? Onde estão os dados da COSAMPA? Quem fornece esses dados? Então, esse traquejo em recuperação dos dados, no momento da pesquisa, foi bem difícil, né? Porque a ideia que tinha é que ia chegar no município e tudo estava arrumadinho ali na mesa do gestor público e que ele só ia passar os dados para a equipe. Mas não, os municípios do Pará, e eu me arrisco a dizer, grande parte dos municípios do Brasil, não tem o mapeamento do sistema de abastecimento de água do seu próprio município, porque a expansão vai acontecendo e esse mapeamento não é feito. Então,
primeiro eixo, abastecimento de água. Segundo, esgoto, né, existência ou não. A gente sabe que não tem, a gente já sabia que não existia, mas eu preciso detalhar cada item que não existe. Se não existe, o que é hoje? Qual é o sistema de saneamento de esgoto? Para onde está indo esse esgoto? Descrever esse esgoto. Não tem sistema, ok, não tem sistema, mas eu preciso descrever, né, detalhadamente o que é hoje o município. Drenagem pluviais, né, para onde está indo essa drenagem, se tem boca de lobo, se não tem, mapear isso. E a gestão dos resíduos sólidos. Se tem aterro sanitário, quais são as condições, se é lixão a céu aberto, ou lixão controlado, ou aterro controlado, se tem catador de material reciclável, se tem cooperativa, tudo que envolve coleta dos resíduos, coleta e gestão dos resíduos. Enfim, então esse era um capítulo completo do diagnóstico no plano de saneamento, que envolve os 4 eixos de saneamento. Mas eu estava também na equipe, eu estava coordenando a equipe toda, eram 13 pessoas, e tinha de sociólogo, pedagogo, porque teve que primeiro fazer um plano de mobilização social, falar com as comunidades, de informar que estava sendo, identificar com as comunidades os problemas de saneamento da cidade, áreas de risco, né, a gente fazer um mapeamento de mudança que impactam mudanças climáticas, identificar as áreas de maior vulnerabilidade na cidade. Então, o plano de saneamento básico envolve diversas dimensões, né, que se cruzam. Então, foi um estudo complexo, vou dizer, um plano hoje, ele está em média de 350, 400 páginas. Acho que de Castanhal o maior, a gente fechou há 2 semanas atrás, né? A versão final desses planos. Teve que apresentar isso numa conferência municipal, fazer diversos eventos públicos para validação e apresentar cada etapa desse estudo, do plano, né? E, como eu disse, falo esse bem recente, e o Brasil, não sei se vocês sabem, mas o município que não apresentar o plano de saneamento básico atualizado, revisado, ele fica fora dos recursos públicos federais para o saneamento básico do município. Então, eu acho que no estado do Pará, mais da metade não tem plano ainda. É uma demanda, todos os municípios estão ávidos por esse plano, e é uma demanda enorme, tá? Esse contrato que eu estava foi uma cooperação com a Secretaria de Obras do Estado do Pará, que captou o recurso e fez cooperação técnica com esses 8 municípios. Já teve também pela FUNASA, né? A FUNASA, cooperação técnica com municípios, e facilita, né, a execução do plano. O plano é só um estudo para um horizonte de 20 anos para esses municípios, para os 4 eixos do saneamento. Não é ainda uma obra, não é um projeto de executivo, é só um plano. Tá, a última experiência que eu vou trazer para vocês, já finalizando aqui, né, essa minha participação, é o meu trabalho com os catadores de materiais recicláveis, que ela já tem alguns anos, mas que eu tive contato, experiência com pessoas da área da engenharia muito forte dentro desse trabalho com os catadores. Conheci em 2012, quando eu estava fazendo trabalho na Caritas, que é uma entidade também social ligada à Igreja Católica. A gente fez o trabalho dos catadores, eu conheci, acabei me inclinando no tema da tese para esse tema dos catadores, e escrevi sobre a cadeia produtiva dos materiais recicláveis na região metropolitana de Belém. E aprendi muito com os catadores, convivi com eles dentro das cooperativas, visitei o lixão, fiz vários estudos, não só da cadeia produtiva, mas do modo de trabalho deles. Se vocês digitarem tese, o FPA, NAIA, que é o Núcleo de Altos Estudos da Amazônia, vocês vão encontrar, se vocês tiverem curiosidade,
de conhecer mais sobre o tema, tá? Dá para encontrar procurando o meu nome, tem referências lá, na base de dados de tese da UFPA. Com esse trabalho com os catadores, se a gente for olhar hoje Belém e Ananindeua, né? A gente vai ter a cooperativa que fica aqui no final da... Como é essa avenida que foi toda refeita aqui da na BR? João Paulo. Final da João Paulo, alguém já passou por ali, tem uma cooperativa, um prédio grande, foi compensação da obra, né? O prédio, a empresa que construiu a João Paulo, que construiu e doou para a cooperativa. Então, a sede deles própria foi uma doação, foi uma cessão de uso, na verdade. Dentro dessa cooperativa, pegar só esse exemplo mais direto, um gestor ambiental, um engenheiro ambiental ou sanitarista, ele pode ajudar a gerenciar o galpão, gerenciar a coleta seletiva, gerenciar a forma de triagem desses materiais, porque eu já vi engenheiros ambientais trabalhando com cooperativas tendo salário de R$5.000 em Brasília, em São Paulo. Então as cooperativas contratando técnicos para dar suporte, engenheiro de logística, para poder ajudá-los a gerenciar o empreendimento. É um empreendimento, né? Belém tem vários grupos, várias cooperativas, associações, tem em Quaraci, tem no Jaderlândia, na Ananindeua, tem na Terra Firme, tem no Canal São Joaquim, que fica ali naquela que vai para o aeroporto também, perto daquele Hotel Vila Rica, tem um galpão grande. E nesse espaço das cooperativas, vocês, não sei que semestre vocês estão, né? Mas assim, às vezes a gente sai da faculdade e pensa, eu não tenho nenhuma experiência no meu currículo, não consegui fazer nenhum estágio, não consegui, né, desenvolver nenhuma habilidade a mais do que essas daqui acadêmicas. E assim, eu tenho certeza, se vocês baterem na porta de qualquer uma dessas cooperativas e pegar um estágio de 2 horas, 2 dias por semana, vão sair com certificado, vão sair com uma declaração de trabalho, de atuação profissional, ainda na graduação. E atuação dentro da área de vocês, de gestão ambiental do espaço, de gestão sanitária de um espaço de uma cooperativa. Então, assim, não está longe, está perto. É claro que vou fazer uma diferença, um parêntese, da diferença do preço dos materiais recicláveis aqui em Belém, nessa região que a gente está, para São Paulo. Por exemplo, São Paulo e Brasília, que lá eu vou ter várias indústrias de reciclagem próxima, e que uma cooperativa, quando vende 1 tonelada de papelão, ou 1 quilo de papelão, o preço vai ser muito melhor, sei lá, 70% a mais do que quando eu vendo em Belém. Por quê? Porque não tem indústria de reciclagem em Belém. Todo o material vai para fora. Transformação de fato, né? Eu vou encontrar aqui uma indústria que é a FACEPA, que pega o papel, compra e consegue fazer uma pasta, triturar e fazer de novo papel. Mas vários outros tipos de papel, Tetra Pak e diversos outros plásticos não tem reciclagem aqui. Então aqui o material reciclável se vende muito barato. Enquanto eu posso dar assim 80 centavos por 1 quilo de papelão, fora, aqui em Belém vai ser 5 centavos o quilo. Então eu vou encher um caminhão de papelão e não vou ter R$100 para a cooperativa. Então o preço aqui é muito baixo, tá? Tem esse impacto também, porque tudo vai para fora. E o custo de transporte no Brasil para ir para fora daqui, fora eu digo, pode ter em Fortaleza, pode ter em São Paulo, pode ter no Maranhão, em Imperatriz tem indústria de alguns tipos de plástico, enfim. Alumínio não tem, né? Vai para Minas Gerais. Então, quando vocês veem umas caçambas grandes saindo com material prensado, é porque não tem indústria aqui de reciclagem, né? Eles são os atravessadores e tudo, só fazem triar, é uma triagem refinada que eles vão prensar e enviar para fora, né? Comercializar para fora. Mas, enfim, fechando,
Queria trazer isso para vocês, que de recomendação, claro, né, para o currículo de vocês, caçem oportunidades, né, mesmo de trabalho voluntário, coloquem isso no currículo de vocês, coloquem isso no currículo de vocês. Quantas vezes eu fui para Baitetuba, dormi na diocese, só com o transporte pago e alimentação lá, ajudar a fazer projeto para a diocese de Baitetuba, né? Porque eu estava envolvida com a igreja, envolvida com o movimento social. Quantas vezes eu fui dar aula, mesmo não gostando, não era para gravar essa parte, mesmo não sendo a minha melhor atividade profissional, para dentro de assentamento do MST, de ocupação do MST, para dar aula para a juventude, alfabetização para adultos, de trabalho voluntário. Então, esses trabalhos voluntários acabaram aumentando a minha experiência profissional e melhorando o currículo para eu ter alguma referência quando eu estava na frente de um empregador, na frente de uma entrevista, ter alguma referência, alguma experiência para falar. Então isso me ajudou muito, né? Na graduação, nos 5 anos com certeza que eu passei na UFPA, eu já tinha feito diversas atividades voluntárias nesse nível que eu estou falando para vocês, tá? E dizer que, agora de fato, né, para concluir, e dizer que não venho falar com vocês para vender facilidade e dizer, Edane, uma pessoa que veio ali do Marajó, do nada e tudo. Gente, existe muita desigualdade social nesse país, um dos piores do mundo, né? E política pública, investimento nesse espaço, nessa universidade, vocês estarem aqui, né? Aceitar um convite desse, para mim, é muito mais do que um dever, é um retorno que eu estou dando minimamente para os anos que essa Universidade Federal bancou os meus estudos, porque foi o governo federal, quando investiu nessa universidade, que me deu a oportunidade de estudar. Então, esse reconhecimento, isso aqui para mim é um momento de retorno, minimamente compartilhar algumas experiências. Como o tema, né, que me foi sugerido é de consultorias ambientais, né, frente a esses desafios atuais, bora pensar em mudança climática, coleta seletiva, né, esse trabalho, a reciclagem, e vou falar dos planos de saneamento também. Olhem para a questão do saneamento, o básico, do esgoto, né, entender melhor sobre isso, e saber enxergar uma problemática de saneamento básico sem estar no livro, mas na vida real, em campo, nas comunidades. E muito obrigada, e fico à disposição se vocês tiverem alguma questão, pode ser pessoal também, pode ser acadêmica, fico aqui à vontade, tá? Fiquem à vontade. Obrigada. A gente agradece muito a Edane por hoje e agradeço também por vocês terem ficado até o final. A gente encerra o primeiro dia da quinta semana do meio ambiente. Continua. Olá, Edane. Então, em relação a esses planos de saneamento que participaste, eles ocorreram através de cooperações técnicas com outros trabalhos? Tipo, da instituição com a Prefeitura Municipal de Castanhal? Só para especificar, né? Esses atuais, esses 8 municípios, a CEDOB, Secretaria de Obras do Estado do Pará, captou o recurso e fez uma cooperação técnica com os municípios, porque eles tinham que assinar um termo de adesão para o plano, né, para elaborar o plano. Nessa, foi feito um edital, licitação pública, e uma empresa
Aliança Projetos e Serviços ganhou essa licitação e essa empresa que elaborou os planos que me contratou para coordenar a equipe. É porque a gente, essa parte não é para gravar, mas a gente é multifunção, né? É claro que eu sou analista socioambiental do IEB, mas nas horas vagas, quando o meu cachorro deixa, né? Às noites, nos finais de semana, os feriados, a gente faz outras atividades, né? Então foi uma consultoria para uma empresa específica. Uma outra dúvida que talvez eu possa até ter perdido essa informação, mas em relação ao acompanhamento dessas cooperativas de reciclagem que o Instituto faz, eles possuem uma data, tipo, um projeto de acompanhamento que tem começo, meio e fim, ou é algo permanente? O trabalho que o IEB fez com a Concaves, que é essa cooperativa que ganhou o contrato com a Prefeitura de Belém, foi pontual, foi um ano, né? Criando instrumentos, vou dizer, do mais básico. Eles precisavam fazer o roteiro porta a porta de educação ambiental, que estava um serviço dentro do contrato deles. A cooperativa sempre fez isso. Os catadores sempre foram porta e porta fazer a coleta seletiva, mas eles não tinham nenhum instrumento de registro disso. Então, o nosso papel também foi nesse gerenciamento de criar um instrumento de relatório de visitas da coleta seletiva porta a porta, de educação ambiental, registrando o local, registrando a rua, quantas casas foram visitadas, porque era um serviço enorme que não era contabilizado. Então, esse serviço foi contabilizado num relatório que era entregue para a prefeitura para eles poderem receber. Outra coisa, mapeamento do instrumental que foi criado também, que era o nosso trabalho, né, de assessoria. É como se fosse uma assessoria técnica. A gente criou um instrumental de mapeamento dos grandes geradores. Eles tinham uma rota Avenida Nazaré. Aí, por exemplo, um restaurante de fast food, que eu não vou dizer o nome, bem grande, ali perto da Basílica, declarava que destinava a coleta seletiva, materiais recicláveis para os catadores. Quando nós fomos acompanhar, existia realmente um espaço externo e que lá eram jogadas as sacolas de material reciclável, mas também todos os demais resíduos. Então, quando os catadores chegavam lá, estava tudo misturado com milkshake. Aí a gente fez isso é um exemplo, né? Condomínios são obrigatórios, e assim, é cada caso que dá para assustar, né? A Avenida Nazaré a gente está falando. O Jaderlândia faz a triagem melhor do que a Avenida Nazaré, com certeza. E lá foi criado um instrumental de registro, foto, realidade encontrada e tudo, e a gente chamava, a nossa assessoria técnica, chamava a Prefeitura de Belém, a Secretaria de Meio Ambiente, Estatuto Municipal de Meio Ambiente, chama o pessoal da educação ambiental, fiscalização, controle, eles não estão destinando adequadamente. Então, tem lá uma série de atividades que envolveu essa consultoria. Ela encerrou. Aí, quando eu falei do trabalho dos catadores, outra experiência, porque, como eu sou muito apaixonada pelo tema, então, cada catador, os presidentes todos têm meu número de telefone, eles vão me mandar áudio, vão falar se tem algum problema, alguma questão, vão me procurar. Dani, você sabe disso? Né? Dani, você pode orientar a gente nisso? Então, quando a gente eu estudei com eles, né? Eu fiz uma tese, eles me acompanharam, eu acompanhei esse público. Então, é mais militância hoje, não tem nada a ver com de onde eu tiro o meu sustento, é militância, né? Social, mais trabalho voluntário, hoje. Obrigada. Eu que agradeço e fico à disposição de vocês aí, de alguma questão posterior, tá? Obrigada. Alguém tem alguma dúvida ainda? Não? Bom, passando para agradecer mais uma vez pela palestra.
Também queria agradecer vocês também por terem ficado até o final e avisar para vocês que amanhã a gente está aqui de novo. Das 8 às 9 a gente vai ter a palestra de gerenciamento de resíduos. Das 9 às 10h30 a oficina de reciclagem de papel. Das 10h30 às 11h30 palestra sobre crédito de carbono. Não, a gente não vai ter programação à tarde amanhã. Então amanhã de manhã a gente espera vocês e a gente espera que todos vocês possam comparecer, assim como vocês compareceram hoje. De novo, muito obrigada pela presença e muito obrigada por vocês terem ficado até o final.